A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes do programa Raio-X da Bíblia, Feliz Natal! Um abençoado Natal para todos vós. O Verbo de Deus se fez carne, não é? E habitou entre nós. É uma boa notícia e uma bênção para Deus, porque se o Verbo de Deus não se tivesse feito carne, não teria habitado entre nós. Então, feliz Natal, um abençoado Natal para todas as famílias, todos aqueles que nos escutam através deste programa Raio-X da Bíblia. Como de costume, começamos com uma oração para que o Senhor abençoe esta nossa partilha. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno esplendor da beleza divina, ó Cristo, vós sois luz e vida e perdão. As nossas doenças trazeis o remédio. Abris uma porta para a salvação. O coro dos anjos ressoa na terra e o mundo novo seu canto anuncia. A glória a Deus Pai nas alturas celestes e ao gênero humano a paz e a alegria. Embora pequeno, deitado em presépio, em todo o universo, ó Cristo, reinais. Ó fruto bendito da Virgem sem mancha, todos vos amem num reino de paz. Amém. Então, esta é a boa nova. O Messias nasceu. O Messias está entre nós. Feliz Natal. O nosso tema para hoje é Colocando-me na manjedoura. Colocando-me na manjedoura. Os evangelhos narram que Jesus nasceu em uma gruta em Belém. Ali, Jesus foi envolto em panos e deitado numa manjedoura, segundo Lucas 2, versículo 7. Ora, este texto de Lucas narra o nascimento de Jesus com muitos detalhes e fala, sobretudo, aquilo que nos interessa é que este texto fala da manjedoura. E deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, Jesus é colocado numa manjedoura, que em latim se diz presepium, de onde vem a nossa palavra em português presépio. Agora, de notar que Lucas escreve este texto do Evangelho, Lucas 2, versículo 7, ele escreve para gentios espalhados pelo Império Romano, não conhecem a realidade da Palestina, e então Lucas quer descrever o nascimento de Jesus para estas pessoas. Então, a descrição de Lucas visa alcançar gentios, pessoas distantes do contexto da Palestina. A mensagem de Jesus que Lucas pretende transmitir é para todos, é para ricos, pobres, homens e mulheres, judeus e gentios.
Daí o nosso tema, colocando-me na manjedoura. E eu sou, nós, todos os cristãos, durante o Natal, que estamos celebrando, acabamos de celebrar dia 25, mas sempre ao celebrarmos o Natal e ao celebrarmos o mistério da encarnação do Senhor, devemos colocar-nos na manjedoura. E vamos ver neste nosso tema o que é que isso significa colocar-nos na manjedoura. Dos 4 evangelhos, o único que nos fala da manjedoura é Lucas. Não é? É Lucas. Um tocante ponto de interesse com respeito à humanidade do Messias. Perguntamos-nos por que teria o pai tolerado que o seu filho Jesus nascesse num curral? Porque foram os animais do campo de Belém, ovelhas, cabras, bois, vacas, a sua primeira companhia? Que lições Lucas pretende dar-nos ao apresentar o menino Jesus colocado numa manjedoura? Então, estes são os temas que vamos abordar brevemente neste contexto de Natal, que tendemos a abordar só temas da alegria, da festa, e nos esquecemos que o convite fundamental que, sobretudo, a narração de Lucas faz a todo cristão ao descrever Jesus colocado, deitado numa manjedoura, é mesmo o convite a todo cristão também a colocar-se na manjedoura. Agora, o primeiro ponto, Jesus é colocado na manjedoura, diz o texto, diz Lucas, porque não havia lugar na hospedaria. Agora, esta resposta, dissemos, o próprio texto nos fornece. Entretanto, podemos ir mais adiante, ponderando mais a teologia de Lucas neste texto bíblico. Estava em andamento o recenseamento e as pessoas estavam viajando e procurando lugar para pernoitar. Podemos dizer que Jesus não foi desejado e assim permanece até hoje. Jesus não é desejado, Jesus é respeitado, é desrespeitado, é rejeitado. E perante este acontecimento de um Senhor rejeitado, de um Senhor que não recebe hospedagem, não desejado e até desrespeitado, a atitude do cristão insisto, colocar-se na manjedoura. Quer dizer, aceitar a rejeição por causa do nome de Jesus. Então, celebrar o Natal é reafirmar a nossa postura cristã de aceitarmos a rejeição neste mundo, no nosso contexto, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa sociedade, aceitarmos a rejeição por causa do nome de Jesus. Por outras, há muitos que celebram o Natal, mas rejeitam o Salvador, rejeitam os valores do Messias, rejeitam os valores do Evangelho que nós, os cristãos, gostaríamos que se propagassem no mundo. Muitos celebram o Natal, mas ao mesmo tempo, infelizmente, são um obstáculo à paz, fomentam guerras, matam, fomentam o ódio. Então, nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, nos colocamos na manjedoura perante essa realidade daqueles que celebram o Natal, mas ao mesmo tempo fomentam guerras, fomentam ódio, fomentam a falta de perdão e reconciliação. Nós devemos adotar a atitude do menino Jesus, estar na manjedoura.
com fé, com muita esperança, com muito optimismo, mas devemos estar na manjedoura. Insisto, estar na manjedoura neste caso é a atitude de aceitar a rejeição, aceitar a contradição, aceitar a atitude daqueles que se opõem aos valores do Evangelho, aceitar não no sentido de assumir, mas no sentido de aceitar que essa realidade existe no mundo, a oposição ao bem, a oposição aos valores do Evangelho existe, e nós devemos assumir a nossa postura de homens e mulheres de fé, homens e mulheres de esperança, que o bem vencerá. O bem vencerá neste mundo. O segundo ponto, dentro do tema colocar-nos na manjedoura, que partimos das perguntas: por que é que Deus aceitou que seu filho fosse colocado na manjedoura? Por que é que Jesus foi colocado numa manjedoura? Então, e ele foi colocado numa manjedoura para demonstrar o tamanho da sua pobreza. Ele foi colocado numa manjedoura para demonstrar-nos o tamanho da sua pobreza, ao encarnar, ao fazer-se carne. Ele demonstra o tamanho da sua pobreza. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 8:9, afirma o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, no mundo dilacerado pela lógica do lucro, né, diz o Papa Francisco numa carta que no ano 2016 endereçou ao presidente do movimento cristão católico, a Comunhão e Libertação, endereçou uma carta em que dizia o seguinte, o Papa Francisco: no mundo dilacerado pela lógica do lucro, que produz novas pobrezas e gera a cultura do descarte, não desisto de invocar a graça de uma igreja pobre e para os pobres. Efetivamente, continua o Papa, os pobres nos recordam o essencial da vida cristã, porque existem alguns para os quais é mais fácil distribuir todos os seus bens com os pobres do que eles mesmos tornarem-se pobres em Deus. Então, são muito profundas estas palavras do Papa Francisco, que descrevem este segundo ponto do porquê Jesus foi colocado numa manjedoura. Dissemos que era para demonstrar-nos o tamanho da sua pobreza. Então, diz o Papa que neste mundo tão dilacerado pela lógica do lucro, que produz novas pobrezas e gera a cultura do descarte, nós devemos continuar a desejar, invocar, a construir uma igreja pobre e para os pobres. E diz ele, citando Santo Agostinho, que existem alguns para os quais é mais fácil distribuir todos os seus bens com os pobres. Mesmo no Natal, tem muita gente que distribui os seus bens, partilha os seus bens com os pobres, os seus bens materiais, roupa, comida, distribuem muita coisa para os pobres, mas eles mesmos não se tornam pobres em Deus. Eles não abraçam a pobreza cristã. Também dentro das nossas comunidades, dentro das nossas paróquias,
organizamos-nos, grupos que saem e ajudam os pobres, os idosos, as crianças, mas isso muitas vezes fica um mero gesto de bondade, mas nós não conseguimos abraçar a pobreza em Deus, a simplicidade, a humildade, a abertura aos planos de Deus. Essa é a verdadeira pobreza. Então, diz o Papa nesta carta que ele envia ao presidente do movimento Comunhão e Libertação em 2016, que esta pobreza é necessária porque descreve aquilo que verdadeiramente temos no coração. Então, aquilo que verdadeiramente temos no coração não são os bens que oferecemos, não são os bens que partilhamos com os pobres no tempo do Natal, mas o que temos é o Messias. Temos no coração o Messias que acaba de nascer. Então, tê-lo no coração, um Messias pobre, obriga-nos, passe a expressão, obriga-nos a abraçar a pobreza, a abraçar. Isso torna-se como uma obrigação, porque eu não posso ter o Messias pobre e continuar a resistir a essa mentalidade da pobreza divina, que é esse fazer-me pobre com os pobres simples. E fique claro também que aqui nós estamos a falar da pobreza material, de não ter nada, de caminhar sempre a pé, descalço, e de comer nada, ou comer, não é, ou comer coisas assim muito de pessoas pobres, não é? Aqui não estamos a falar desse tipo de pobreza. Estamos a falar desta pobreza da manjedoura, daquele que foi rejeitado, como dizíamos no primeiro ponto, aceitou com fé a rejeição e abraçou a lógica da encarnação. Essa é a pobreza daquele que tinha tudo no céu e desceu para a terra e fez-se tudo conosco, exceto no pecado. Então é essa pobreza que temos que abraçar, que para essa pobreza não é suficiente limitar-nos a partilhar os bens materiais com os idosos e com as crianças. Não basta oferecer o que me sobra aos doentes, idosos e crianças no Natal, mas eu tenho que abraçar a lógica do Deus pobre, do Deus da manjedoura. Outro ponto dentro da nossa reflexão sobre o nosso tema de colocar-nos na manjedoura como um dos compromissos do Natal é que Jesus foi colocado na manjedoura para tornar-se acessível a todos. Ele coloca-se na manjedoura para que seja acessível a todos. De fato, na manjedoura em que ele estava colocado, puderam aproximar-se dele os pastores, não é? Os reis magos, os anjos do céu que anunciavam o seu nascimento, e provavelmente outras pessoas da aldeia de Belém devem ter ido a visitar o menino, ver o menino, ao escutar o canto dos pastores, não é? Inspirado pelos anjos que anunciavam o seu nascimento. Então, um Deus acessível a todos. Ele é colocado para que fosse acessível. Não foi escondido numa sala fechada, trancada, com 7 chaves, mas foi numa manjedoura tão simples de um curral onde qualquer pessoa pobre, rico, podia ter acesso, não é? E voltando também ao Papa Francisco, ele tem outro ensinamento
creio, fundamental neste tema de ser acessível a todos, de Deus que é acessível a todos e que deveria fazer da igreja acessível a todos, deveria fazer de cada um de nós, cristãos, acessíveis a todos, sobretudo aqueles que nos necessitam, aqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso tempo, aqueles que precisam da palavra de Deus que nós conhecemos, aqueles que precisam de uma iluminação, aqueles que precisam de uma palavra de sabedoria ou de consolação. Então, acessível, disponível para todos. Papa Francisco, na sua última carta apostólica sobre o presépio, de 1 de dezembro de 2019, partindo de Lucas 2,15, diz: vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Diz o Papa Francisco, partindo deste texto, que assim falam os pastores depois do anúncio que os anjos lhe fizeram. Diz o Papa, que é um ensinamento muito belo que nos é dado aqui, por causa da simplicidade desta descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação. Continua o Papa Francisco. Portanto, a Igreja hoje deveria colocar-se na manjedoura para ser acessível a todos, não é? Para ser acessível a todos. E este colocar-nos na manjedoura para sermos acessíveis a todos implica que a mensagem e a linguagem que usamos deve ser inteligível para o homem de hoje. A Igreja deve continuar a procurar ser inteligível para o homem de hoje. A nossa linguagem, que às vezes tende a ser descontextualizada, não acessível ao homem contemporâneo, deveria tornar-se acessível, assim como Jesus foi acessível a todos, aqueles que o quiseram ver pelo fato de estar numa manjedoura. Então nós estamos também na manjedoura sempre que fizermos da mensagem cristã acessível a todos, sobretudo ao homem e à mulher de hoje, no contexto de hoje. A nossa linguagem, a nossa evangelização, a nossa pregação deve ser inteligível. O homem de hoje deve perceber o que é que nós estamos a propor como igreja, o que é que nós como igreja estamos a pregar. Então, aqui o esforço de todos nós, isto não é só para os padres ou para quem faz homilias ou orações ou partilha da palavra de Deus em grupos de reflexão. Isto é para todo cristão, porque a nossa presença no mundo deve ser percebida, deve transmitir uma mensagem, mesmo para os cristãos que não podem falar, mesmo para aqueles que não podem pregar, aqueles que estão doentes, aqueles que estão talvez na prisão e não podem pregar publicamente a palavra de Deus. A sua presença, somente a sua presença deve ser inteligível, quer dizer, deve ser entendida. A sua presença deve transmitir a mesma
mensagem que Deus transmitiu ao permitir que o seu filho fosse colocado numa manjedoura. Então, esse desafio do Natal, a meu ver, é muito pertinente para cada um de nós, para que não fiquemos só a dançar, a comer no Natal, a viajar, a visitar a família, mas também a preocupar-nos para que a nossa presença no mundo, nós como cristãos, a nossa presença na sociedade, a nossa presença na família, a nossa presença no bairro, transmita uma mensagem que possa atrair a atenção dos nossos irmãos, para que não passe despercebida a nossa presença na sociedade. Então, este é um ponto, a meu ver, muito importante, sobretudo neste contexto do Natal, tornar-se acessível a todos. E para nós, os cristãos hoje, e aplicando também do ponto de vista do nosso tema, que é colocar-nos na manjedoura, é fazer-nos acessíveis, fazer que a nossa presença, a nossa mensagem, a nossa pregação seja acessível, não muito complicada, não muito difícil, não muito rebuscada, mas uma mensagem acessível que os nossos contemporâneos possam captar e pô-la em prática. Convido-vos a uma breve pausa musical. Perceber no encontro real que Jesus é o amor que se dá no Natal, que nos faz refletir, faz sorrir e chorar, e sem a gente entender, deixa algo no ar. Mesmo se não o vemos, sua presença é total, então doce mistério, é especial. Já não somos os mesmos, há uma paz diferente que nos faz desejar algo novo na gente. O amor acontece, os encontros também, e o Espírito Santo nos conduz a Belém. De agora em diante já não dá pra esquecer que o Natal é Jesus, que se dá a você. O Natal é Jesus, que se dá a você. O Natal é Jesus, que se dá a você. Fica fácil entender, não é só sentimento, mas a realidade de um grande momento, algo pra ser vivido com imensa alegria, para ver o amor renascer todo dia. O Natal é Jesus, que se dá a você. O Natal é Jesus, que se dá a
Bem-vindos à segunda parte, queridos irmãos. Bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa de hoje, Raio X da Bíblia. Tem como tema Colocando-nos na Manjedoura. Estamos a refletir sobre aquele gesto de Maria e José colocarem na manjedoura o bebê Jesus. E estamos a tentar refletir e ver o que é que esse gesto nos ensina hoje, o que é que esse gesto ensina a todo cristão. E a primeira resposta que demos é que urge colocar-nos nós também na manjedoura. Nós devemos, como igreja, todo cristão, todo batizado deve colocar-se na manjedoura. E depois desenvolvemos na primeira parte deste nosso tema o fato de que Jesus foi colocado na manjedoura porque não havia lugar na hospedaria, foi rejeitado. Então dissemos que colocar-nos na manjedoura é também aceitar esse ser rejeitado por aqueles que não abraçam os valores cristãos. Também dissemos que colocar-nos na manjedoura é abraçar a pobreza, a verdadeira pobreza em Deus, que não é necessariamente a pobreza, que não é somente, nem necessariamente a pobreza material, mas é assumir a lógica de Deus, aquele Deus que rico em tudo lá no céu, abandona, deixa os seus e vem para cá embaixo e torna-se pobre como nós. Essa lógica de Deus deve ser abraçada e isso é colocar-se na manjedoura. E também terminamos a primeira parte abordando o tema do ser acessível a todos. Jesus, colocado na manjedoura, era acessível a todos, e isso, dizíamos, obrigava-nos nós também a colocar-nos numa manjedoura como igreja, para que sejamos acessíveis a todos, para que a nossa mensagem, a nossa presença, o nosso trabalho, os nossos propósitos sejam acessíveis a todos. Agora, nesta segunda parte, vamos abordar dois pontos. O primeiro é colocar-nos na manjedoura. Jesus colocou-se na manjedoura para identificar-se com o sofrimento e a miséria humana. Jesus, o Filho do Homem, deixa a casa de seu pai, deixa ao nosso nível. Como dizíamos, se identifica com a sorte humana na sua condição mais baixa, até a morte de cruz. Deixou até nós, a fim de restaurar o que o primeiro homem perdera no jardim do Éden, não é? Pelo pecado e pela rejeição de Deus. Então, colocar-nos na manjedoura é um dever de todo batizado, de toda a igreja. São João Paulo II, Papa, afirmava na encíclica Redemptor Hominis, de 1979, já o Papa João Paulo II Santo, na sua encíclica Redemptor Hominis, que de fato foi a primeira encíclica do seu pontificado, 1979, no número 14 da encíclica, diz o Papa que a igreja não pode abandonar o homem. Profundo isto, irmãos. A igreja não pode abandonar o homem. Continua o Papa, este homem assim, precisamente, em toda a verdade da sua vida, com a sua consciência, com a sua contínua inclinação para o pecado e, ao mesmo tempo, com a sua contínua aspiração pela verdade,
pelo bem, pelo belo, pela justiça, pelo amor. A igreja não pode abandonar o homem. Isto é, colocar-se na manjedoura. Colocar-nos na manjedoura é identificar-nos com o sofrimento e a miséria humana. A igreja não pode evadir da missão de estar e caminhar com o homem de hoje, não com o homem de ontem, nem com aquele de amanhã, com o homem de hoje. Todo cristão deve caminhar com o homem de hoje, deve questionar-se, deve conhecer a realidade de hoje, as dificuldades do nosso povo, as inquietações do nosso povo, as aspirações do nosso povo, e caminharmos com o homem de hoje. Insisto, não com o homem de ontem, mas com o homem de hoje. Por isso, a meu ver, são não só profundas estas palavras do Papa João Paulo II Santo, mas são atuais. Não só profundas, mas atuais. E, repito, a igreja não pode abandonar o homem. O homem de hoje parece estar sempre ameaçado, diz o Papa no mesmo número 14 da encíclica Redemptor Hominis. A propósito, Redemptor Hominis, para aqueles irmãos que não conhecem o latim, quer dizer Redentor do homem. É o título que o Papa pôs a sua encíclica, no seu primeiro ano de pontificado, Redemptor Hominis, o Redentor do homem. Então ele continua neste número 14, afirmando que o homem de hoje parece estar sempre ameaçado por aquilo mesmo que produz, ou seja, pelo resultado do trabalho das suas mãos, e ainda mais pelo resultado do trabalho da sua inteligência e das tendências da sua vontade. E continua o Papa dizendo que os frutos da multiforme atividade do homem se voltam contra o próprio homem. Eles passam, então, de fato, a ser dirigidos ou podem ser dirigidos contra o homem. Então, este é o contexto atual do homem de hoje. É o contexto atual do homem de hoje, e a igreja deve, dizíamos, colocar-se na manjedoura. Deste ponto de vista, quer dizer, segundo Papa João Paulo II Santo, que a igreja deve caminhar com o homem, não pode abandonar o homem, porque colocar-se na manjedoura quer dizer identificar-se com o sofrimento e a miséria humana, abraçar a causa do homem de hoje. E o último ponto para a nossa reflexão neste raio-x da Bíblia, que pretende aprofundar o significado do gesto de Jesus, que é colocado numa manjedoura, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Então, o segundo ponto desta segunda parte do nosso programa, o segundo ponto e último do nosso raio-x de hoje, é que Jesus é colocado na manjedoura como forma de repudiar a ostentação dos bens materiais e a corrida desenfreada ao enriquecimento. Então, a colocação, o fato de Jesus ter sido colocado na manjedoura, é um repúdio à ostentação de bens materiais e a corrida desenfreada ao enriquecimento. O Papa Emérito Bento XVI, dirigindo-se
a um grupo de universitários em dezembro de 2007, na Itália, dizia: difundiu-se uma mentalidade materialista alimentada pela esperança de que, mudando as estruturas econômicas e políticas, pode nascer finalmente uma sociedade justa onde reine a paz, a liberdade e a igualdade. Este processo, que não carece de valores e razões históricas, diz o Papa Emérito, contém, no entanto, um erro de fundo. O ser humano não é unicamente produto de determinadas condições econômicas ou sociais, e o progresso técnico não coincide com o crescimento moral das pessoas. Mas sem os princípios éticos, a ciência, a técnica e a política podem ser usadas, como já sucedeu, como por desgraça ainda sucede, não para criar o bem, mas para causar o mal das pessoas e da humanidade. Acho também muito profundas estas palavras do Papa Emérito. Colocar-se na manjedoura para nós, repudiar a ostentação de bens materiais e esta corrida desenfreada ao enriquecimento também nota-se no nosso país e em muitos outros países, não só em Moçambique, mas também nas nossas cidades. Há uma corrida desenfreada e às vezes até à custa dos mais pobres. Uma corrida desenfreada ao enriquecimento à custa dos mais pobres, dos mais simples. E agora o cristão, perante esta realidade, deve abraçar a ética, na sua vida, porque senão não estaremos colocando-nos na verdadeira manjedoura. Estaremos adorando a manjedoura do presépio, mas nós nunca queremos estar na manjedoura. É muito fácil construir um presépio, construir uma manjedoura, colocar um menino Jesus bonito, muito bonito, bem feito, e todo mundo vai tirar fotos, mas ninguém quer colocar-se na manjedoura como ele, estar lá estar lá na manjedoura, repudiar. E neste segundo ponto, que é o último, de fato, o segundo ponto da nossa segunda parte do programa Raio X da Bíblia, e é o último ponto da nossa reflexão, é este repudiar, esta corrida desenfreada ao enriquecimento, esta ostentação dos bens materiais. O cristão, perante isso, deve reabraçar a ética. Aqui em Moçambique, sobretudo, os cristãos devemos abraçar a ética. Colocar-nos na manjedoura é termos a coragem de colocar-nos as perguntas fundamentais para todo crente, que nos convidam a ser mais éticos. O Papa, naquela carta, não é, apostólica de 1 de dezembro de 2019, aquela sobre o presépio, com o título Admirabile Signum, sinal admirável, ele coloca umas perguntas que diz que são fundamentais para todo crente e que essas perguntas ajudam-nos a ser mais éticos. Ele diz que, ao aproximar-nos do presépio, estas perguntas deveriam orientar a nossa reflexão, a nossa oração, a nossa adoração. Quem sou eu? De onde venho?
porque nasci neste tempo, porque amo, porque sofro e porque hei de morrer. Então, são perguntas que todo cristão deveria colocar-se e, segundo o Papa Francisco, estas perguntas nos ajudariam a ser mais éticos, porque nos ajudariam a procurar o essencial na nossa vida. Repito as perguntas do Papa Francisco nesta sua última carta apostólica sobre o presépio, não é? De 1 de dezembro de 2019, Admirabile Signum, um sinal admirável. Diz o Papa: quem sou eu? Primeira pergunta. De onde venho? Por que nasci? Por que amo? Por que sofro? E por que hei de morrer? Agora, são perguntas, sem dúvidas, também do tempo de Natal. Alguns estarão a pensar, mas estas perguntas não ajudam a festejar, estas perguntas não ajudam a celebrar, a alegrar-nos. O menino nasceu, é para festejar, não é para colocar-nos perguntas assim muito difíceis de reflexão. Não, o Papa, na sua carta sobre o presépio, coloca estas perguntas, ajuda-nos a tornar estas perguntas para redescobrirmos o verdadeiro sentido daquele gesto de colocar-se na manjedoura, repudiar a superficialidade, sobretudo a superficialidade dos bens materiais. Então eu coloco-me estas perguntas: quem sou eu? Então isso dirige-me ao essencial: de onde venho? Por que nasci? Por que é que estou neste mundo? E por que amo eu? E por que sofro? Aqueles que estão a sofrer. Por que hei de morrer? Então são perguntas fundamentais que nos ajudam a recolocar-nos na manjedoura. Então, como vem, irmãos, este tema de colocar-se na manjedoura é pertinente. Podemos continuar a celebrar o Natal, podemos alegrar-nos, o menino nasceu, é justo alegrar-nos, é justo cantar, é justo dançar, é justo servir-nos uma boa comida, um bom almoço, um bom prato, um bom vinho. Tudo isso é justo para celebrar a vinda do nosso Senhor. É um privilégio, é uma bênção, mas não nos esqueçamos de colocar-nos na manjedoura. Só colocando-nos na manjedoura poderemos celebrar dignamente o Santo Natal. Somente abraçando esta lógica de colocar-se na manjedoura. O Papa Francisco diz que foi para dar uma resposta a estas questões, que Deus se fez homem. Deus se fez homem para dar resposta a estas questões fundamentais. Quem sou? De onde venho? Por que nasci? Por que amo? Por que sofro? Por que hei de morrer? Então, se não estivermos na manjedoura, não conseguiremos dar resposta, ou pelo menos captar ou receber a resposta que Deus deu a estas questões. Deus, ao colocar-se na manjedoura, naquele bebê, ele dá resposta a estas questões. E nós
devemos abrir-nos a essa resposta. E se não nos colocarmos na manjedoura, não conseguiremos captar a resposta tão profunda, tão íntima, não é? E tão subtil e tão forte ao mesmo tempo, que que Deus, ao fazer-se homem, deu a estas perguntas. De fato, a sua proximidade traz luz, a proximidade do menino traz luz onde há escuridão, ilumina quantos atravessam as trevas do sofrimento, segundo Lucas 1,79. Então, somente colocando-nos estas perguntas, poderemos receber a luz na escuridão, a luz nas nossas trevas, e poderemos ser luz para quem atravessa as trevas do sofrimento, para quem atravessa as trevas da rejeição, para quem está atravessando as trevas da dor, da doença, da enfermidade, para quem está a atravessar as dores da separação, a dor do divórcio, a dor da traição. São todas realidades que precisam de ser iluminadas, e para iluminar isso, para iluminar essa realidade, nós devemos abraçar primeiro o essencial da nossa vida. Enquanto estivermos vivendo na superficialidade dos bens materiais, na superficialidade do mundo, nunca conseguiremos iluminar nem as nossas trevas, nem as trevas dos outros. Então, irmãos, mais uma vez, um abençoado Natal, um Feliz Natal, para que o Senhor nos ensine, na nossa contemplação do menino no presépio, o Senhor nos ensine a colocar-nos na manjedoura. Por hoje podemos ficar por aqui e gostaria de terminar com uma oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde o nascer do sol até ao fim do dia, cantemos ao Senhor da Virgem Mãe nascido. Hoje o Autor do mundo veio em carne mortal para salvar o homem, obra das suas mãos. Nascido de Maria, templo vivo de Deus, vem cumprir a promessa de salvar o seu povo. Bendito seja Deus, Criador do universo. Bendito seja Deus, feito por nós, menino. Vamos com os pastores, com os anjos cantando. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Amém. E poderíamos acrescentar: paz a todos aqueles que se colocam na manjedoura. Paz a todos aqueles que têm a coragem de colocar-se na manjedoura. Então, mais uma vez, feliz, abençoado Natal a todas as famílias, a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham neste programa Raio-X da Bíblia, sobretudo com este tema, colocar-se na manjedoura hoje. Muito obrigado, até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.